Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor, boa tarde. Para mim é uma alegria, é um prazer estar neste momento no estúdio para a glória de Deus, ao convite do nosso pastor querido, pastor Genivaldo Santos, que nos fez o convite para estarmos aqui para ministrar um ensino para jovens, mas o ensino que estaremos aqui abordando será tanto para jovens, tanto para irmãos e irmãs. Amém. Fiquem à vontade para aprender a palavra de Deus. Esta tarde também eu trago a saudação do nosso pastor presidente, pastor Daniel Cirilo de Souza. Quero mandar um abraço para a vida do nosso pastor, da sua família, da nossa igreja. Que Deus possa abençoar a todos neste momento. Amado irmão, amada irmã, sejam todos bem-vindos. Que essa transmissão, que este ensino possa alcançar a sua vida, a sua casa. Eu acredito que neste momento Deus, por meio da sua palavra, irá falar conosco. Neste momento nós estaremos orando, falando com Deus, para falarmos sobre um assunto muito importante nesta tarde, onde estaremos aprendendo sobre Timóteo, sobre Paulo. Estaremos aqui tendo uns 40 minutos para ministrar o ensino, e eu creio que aonde este ensino chegar, que possa alcançar vidas. Desde já eu sou grato ao pastor Genivaldo Santos mais uma vez por esse convite, e que Deus possa abençoar a todos que estão presentes, aqueles que vão estar vendo esta aula à noite, de madrugada ou amanhã. Que Deus possa abençoar a vida de todos. Neste momento, amados irmãos, eu quero te convidar, você que está aí no conforto da sua casa, pegue a sua Bíblia, pegue um caderno, pegue uma caneta e vamos aprender sobre um tema muito importante, que é sobre os desafios que nos levam ao aperfeiçoamento em Cristo Jesus. E por base eu estarei aqui falando sobre Timóteo, uma aula bíblica, estarei aqui usando pontos teológicos também, mas que irá enriquecer o seu conhecimento por meio da palavra de Deus no tempo que estaremos aqui aprendendo. Amém? Nós estaremos aqui orando, pedindo a graça do Espírito Santo de Deus, porque sem ele nós não conseguimos prosseguir a jornada cristã. Mas com a presença do Espírito Santo nós iremos avançar, iremos conquistar aquilo que Deus ele tem preparado para o seu povo. Porque bem-aventurado aquele que é obediente a Deus e obediente à sua palavra. Vamos orar. Neste momento eu quero te convidar a nós orarmos e falarmos com o Senhor Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós queremos te louvar, te agradecer pela sua grandeza. Meu Deus, obrigado de estarmos reunidos como igreja para aprender a sua palavra. Senhor, abra o nosso entendimento, prepare o nosso coração para entender a sua palavra. Que neste momento a tua presença generosa, a ação do teu Espírito esteja operando sobre nós. Meu Deus, que aonde esta aula, aonde esse ensino para jovens, para os nossos irmãos também que estarão assistindo, possa alcançar, abençoar vidas. Eu lhe peço neste momento, Senhor, que essa transmissão possa alcançar vidas, jovens que estão tristes, aqueles que têm a vocação, o chamado para pregar o Evangelho. Meu Deus, fale com cada um. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, neste momento nós estaremos aqui lendo um texto bíblico para iniciarmos a nossa aula, que está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo é o de número 15,
Você que tem a sua Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Versículo 16. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Versículo 17. E a palavra desses roerá como ganglena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Vamos ler até o versículo 20. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para desonra. Amados e queridos irmãos e irmãs, neste momento nós estaremos aqui aprendendo características, pontos importantes sobre a vida de Timóteo e da segunda carta de Paulo a Timóteo. A segunda carta de Paulo a Timóteo é a última carta do apóstolo Paulo escrita antes dele ser decapitado, ok? Nós iremos observar que Timóteo, aquele que buscou conhecer a Deus através da doutrina bíblica, a princípio, que Timóteo tinha bom testemunho em sua cidade, Timóteo tinha um bom exemplo de filho, a sua mãe, Eunice, a sua avó Loide, mulheres piedosas que ensinaram Timóteo no caminho da verdade. A princípio é que a mãe de Timóteo, ela tinha a convicção como mãe, como aconselhadora, ensinar o seu filho Timóteo a perseverar em uma vida santa, reta e que glorificasse ao nome do Senhor. A princípio que Timóteo, sendo o filho homem de sua casa, a sua mãe e a sua avó, como mulheres piedosas, temente a Deus, ensinaram Timóteo a caminhar nos passos da verdade. A mãe de Timóteo com a sua avó Loide se preocuparam com o crescimento de Timóteo, para que ele não viesse se perder, porque diz a palavra de Deus em Provérbios, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Então, precisamos entender que o pai e a mãe precisam ensinar e educar os seus filhos no caminho da verdade, para que quando ele cresça, ele não se desvie praticando o pecado, praticando a mentira. Então, a mãe de Timóteo ensinou Timóteo a ser um bom obreiro em sua casa. A palavra obreiro é aquele que serve. A palavra obreiro é aquele que coopera. Então, Timóteo era filho e era obreiro também da sua casa. Timóteo, ele aprendeu os primeiros passos
com a sua mãe. A primeira escola teológica de Timóteo foi em sua casa. Timóteo aprendeu as verdades bíblicas com a sua mãe. A sua mãe ensinava Timóteo. A avó de Timóteo ensinava a ele a caminhar em uma vida santa. Nós iremos observar, amado irmão, amada irmã, que o pai e a mãe precisam ensinar os seus filhos a terem uma fé firme em Cristo e em sua palavra. Então, Timóteo, ele aprendeu a amar a Deus em sua casa. Ele aprendeu a temer a Deus em sua casa. Porque os princípios de um cristão temente a Deus é aquele que permanece verdadeiramente com a sua mente, o seu coração, o seu entendimento focado em Cristo. Nós iremos compreender, amado irmão e amada irmã, nesta tarde de ensino bíblico, que o nome de Timóteo significa adorando a Deus. Timóteo, ele era um adorador. Era filho de mãe judia e também de pai grego. Nós iremos encontrar em Atos 16, versículo 1. Sua mãe era uma crente fervorosa, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Nessa ocasião, Paulo havia sido solto de sua primeira prisão em Roma, como ele tanto desejava. Filipenses 2, 24. Empreendeu importante viagem passando por Éfeso, onde deixou Timóteo e seguiu para a Macedônia, lugar em que escreveu esta carta. Capítulo 1, versículo 3. Nós iremos observar, querido irmão e querida irmã, que a mãe de Timóteo, uma mulher fervorosa, temente e que andava no temor do Senhor. Nós iremos observar algo muito importante nesta tarde, que Timóteo, ele tinha características muito importantes. O bom obreiro tem suas características destacadas nas Sagradas Escrituras. Nós iremos observar que Timóteo, ele tinha um caráter firme. Como assim, irmão Gabriel, um caráter firme? Um caráter verdadeiro, um caráter pautado na palavra. A mãe de Timóteo ensinou o seu filho a ter um caráter pautado na palavra. A instrução começa primeiro dentro de casa. Então, Timóteo não vai receber instrução primeiramente com Paulo. Não, irmãos. Timóteo vai receber instrução dentro de sua casa, porque é dentro de casa aonde o caráter é formado. É dentro de casa aonde o filho ele cresce e ele amadurece. A obrigação de um pai, a obrigação de uma mãe é ensinar o seu filho a temer a Deus acima de todas as coisas, como está lá em Lucas, capítulo 10, versículo de número 27. Amar o Senhor acima de tudo. Amar ao Senhor com toda a capacidade intelectual. Então, Timóteo, pastor Genivaldo Santos, ele aprendeu a amar o Senhor com toda a sua capacidade intelectual. Neste momento, jovem, neste momento, meu querido irmão e minha querida irmã, ensinar o seu filho, ensinar a sua filha a amar o Senhor com toda a capacidade intelectual é um princípio muito importante. É ensinando as Sagradas Escrituras. Timóteo, ele era muito observado e as pessoas viam em Timóteo princípios, uma vida ética, uma vida de obediência a Deus.
nós iremos observar algo muito importante. Paulo fala ao jovem obreiro Timóteo para ser fiel e diligente no ministério. A princípio, que Paulo se preocupou com o crescimento também espiritual de Timóteo, para que ele fosse diligente no ministério. Assim ele seria um bom ministro de Jesus Cristo. Só há uma boa mensagem, uma boa conduta quando caminhamos diligentemente no ministério. Ministério, amado irmão, ministério, querido jovem, é algo que não é para promover o nome do homem, mas sim o nome de Cristo. Ministério vai ter dor, vai ter sofrimento. Ministério vai ter aqueles que vão te amar e vai ter também aqueles que não vão te amar. Porque assim foi no ministério de Jesus. Muitos amaram a Jesus, mas rejeitaram a sua palavra. Porque no tempo de Timóteo havia falsos líderes, falsos obreiros, falsos ministros, falsos profetas. Então Timóteo ele precisava ter a sua capacidade intelectual firme para que ele viesse combater a heresia. Lembrando que o bom ministro de Cristo precisa andar em comunhão verdadeira com o Senhor. Nós iremos observar algo muito importante, é que o bom obreiro, ele precisa ter uma boa consciência, pastor Genivaldo Santos. E Timóteo tinha uma boa consciência, uma mente firme. Então você, jovem, você pai, você mãe, é preciso ter uma consciência firme. É preciso ensinar o seu filho a ter temor ao nome do Senhor. Ter uma boa consciência é dar um bom testemunho, porque nós vivemos em um tempo, pastor Genivaldo Santos, onde muitos filhos fazem o que querem, vivem em rebeldia, não obedecem pai, não obedecem a mãe, e muitas vezes a mãe e o pai não corrigem o erro do seu filho. É preciso que o pai e a mãe precisa ter um caráter firme para aconselhar os seus filhos na verdade. Um bom testemunho é muito importante, ok? Um bom testemunho nos mostra quem nós somos, porque nós somos a Bíblia, uma Bíblia aberta que o mundo está lendo. Timóteo, no seu tempo, amado irmão, as pessoas viam a sua conduta. As pessoas viam o andar de Timóteo. E nos dias de hoje nós somos rodeados por muitas pessoas. Então as pessoas, elas olham a maneira que falamos, que se comportamos. Nós estamos neste mundo, mas nós precisamos dar um bom testemunho. O bom testemunho vai mostrar quem nós somos. Uma boa posição. Timóteo tinha uma boa posição. Então nós como igreja, nós como povo salvo, precisamos ter uma boa posição. Está lá em 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o ministério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Algo muito importante é, amado irmão e amada irmã, que nós precisamos sempre manter um caráter firme com Deus. E no capítulo 3, no versículo 16, capítulo 1 Timóteo 3, 13, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição, ok? E muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então Timóteo, como um obreiro, como um cooperador, como um servo, ele precisava servir bem a igreja de Cristo Jesus. E como que isso acontece? Através
da obediência, através de uma vida reta, através de uma boa posição. Porque no versículo 16 que eu li, nós iremos observar que sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade que se manifestou em carne. Aqui está falando de Jesus Cristo. Então Timóteo, como um bom ministro de Cristo, ele precisava anunciar Cristo, que se encarnou, que foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Porque todo aquele que ama de fato a Jesus, ele vai se preocupar a levar o ensinamento bíblico e teológico ao coração das pessoas. Um bom servo, está lá em 1 Timóteo 4,6. Assim como Timóteo foi um bom servo, ele ouviu. Porque bem-aventurado, irmão, é aquele que ouve e coloca em prática os ensinamentos do seu mestre. Então, Paulo, ele era o mestre de Timóteo, o pastor de Timóteo, que ensinou a Timóteo também as doutrinas bíblicas e teológicas. Nós precisamos, amado irmão e amada irmã, sempre manter o nosso coração firmado nos ensinamentos de Jesus. Ser um bom obreiro é tomar a sua cruz e seguir. A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo de número 1, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. E no versículo 3 a Bíblia diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nós precisamos seguir a Cristo. E como igreja, levar um bom testemunho, levar a boa mensagem de Jesus às pessoas que estão nas trevas, que estão no pecado, que estão na imoralidade. Uma boa doutrina, está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. O que é a boa doutrina? É um ensinamento teológico, doutrinário. Nós iremos observar que Paulo, ele ensinou a Timóteo a ser um pregador que viesse anunciar a mensagem da soteriologia. O que é soteriologia, irmão Gabriel? A soteriologia é a doutrina da salvação. Porque Timóteo, ele precisava anunciar esta doutrina ao coração das pessoas que estavam perdidas. Mas para isso, ele aprendeu a ser um bom obreiro. Ser um bom obreiro, amado irmão, é ter uma vida verdadeiramente ligada em Jesus. Muitas pessoas hoje estão perdidas. Muitas pessoas hoje não querem orar, não querem se consagrar, não querem ler a Bíblia, não querem ter uma vida de obediência. Muitos hoje querem viver perdidos. Muitos hoje não querem ter uma vida em Jesus. Mas neste momento eu quero lhe trazer um conselho bíblico e teológico nesse pouco tempo aqui que temos de aula. Jovem, se mantenha firmado em Jesus. O mundo é passageiro, o mundo passa, as coisas desse mundo passam, mas a palavra de Jesus, ela permanece para sempre. E como sal da terra, como luz do mundo, nós precisamos ter uma vida equilibrada. Nós precisamos ter uma mente madura. Observaremos que no tempo do apóstolo Paulo havia pessoas mentirosas, falsos profetas, enganadores. Nos dias de hoje, querido irmão e querida irmã, há muitos falsos profetas enganando a igreja, enganando o povo de Deus, trazendo mensagens, infelizmente, mensagens podres, mensagens sem conteúdos, mensagens doentes. A verdadeira mensagem é aquela que nos confronta e nos leva para perto de Deus. É preciso que a exposição da palavra seja ensinada de uma maneira correta, porque o mesmo Espírito que estava sobre a vida do apóstolo Paulo também ia aconselhar a vida também de Timóteo. Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procure apresentar-te aprovado como obreiro diante de Deus. Mas lembre-se, o bom obreiro precisa manejar corretamente a palavra da verdade.
Então você pai, você mãe, você jovem que está assistindo e que vai ver depois desta aula, valorize a Escritura. Seja como Timóteo, seja um bom obreiro, nunca levanta a mão para o seu líder, nunca levanta a voz para o seu pastor, seja obediente àquilo que o seu pastor lhe ensinar. Seja obediente a Deus, seja obediente à sua família, seja obediente ao seu pastor, seja obediente à sua liderança. A igreja que vive em obediência, ela cresce saudável. O verdadeiro ensinamento está nas Escrituras. É preciso também que o obreiro tenha uma boa confissão. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, parte B. Uma boa obra. 2 Timóteo 2, 21, 2 Timóteo 3, 17. Uma boa obra. O que é uma boa obra? Obras que glorificam ao nome de Cristo Jesus. Aquele que ensina verdadeiramente a palavra, porque Paulo disse a Timóteo, ensine a palavra, dentro e fora de tempo. Em todo o momento ensinar, em todo o momento aconselhar, ter um bom depósito, como está em 2 Timóteo 1,14 e 1 Timóteo 6,20. Um bom soldado, 2 Timóteo 2,3. Um bom soldado é aquele que se prepara. Vou lhe dar um conselho muito importante. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 17. Tomai sobre vós o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O bom soldado, ele precisa ter as armaduras de Deus em sua vida. Ele precisa ter a mente protegida e a palavra que é a palavra que é a espada do Espírito. Porque um soldado sem preparação bíblica e teológica, ele vai ser enganado. Como que um soldado vai para o campo de batalha sem preparação? Não há como, ele vai se ferir. Nós precisamos entender, amados irmãos, que a igreja ela precisa ter as armaduras espirituais para entrar no campo de batalha. Porque, infelizmente, em muitos púlpitos há muitos lobos, há muita heresia sendo pregada. Mas um bom soldado de Cristo que ama as Escrituras, ele vai ter a sua mente firmada na Bíblia, na Sagrada Escritura, e vai poder ensinar a verdadeira mensagem, não permitindo que os lobos tomem conta do altar de Deus. Por isso que o soldado precisa estar preparado todos os momentos, sendo a cada dia fiel, obediente e temente a Deus acima de tudo. Um bom combate, 2 Timóteo 4,17, perdão, 2 Timóteo 4,7. Um bom combate, então o bom obreiro, ele precisa combater o bom combate, ser piedoso, ser temente e obediente à palavra de Deus. Nós iremos aqui aprender algo muito importante, amados irmãos. Timóteo, um jovem que estava disposto a aprender os valores do reino de Deus. Nós iremos observar que Timóteo estava disposto a aprender a palavra, a caminhar na palavra. Eu quero te incentivar, meu irmão, eu quero te incentivar, jovem, a buscar sempre conhecer os valores do reino de Deus, tendo verdadeiramente a sua mente, o seu coração em Jesus Cristo. Algo muito importante que Timóteo ele era conhecido na região de Listra e Icônio como um jovem exemplar. As pessoas viam em Timóteo um jovem exemplar. O que eu quero aqui dizer para você neste momento de ensino, seja um exemplo na sua casa, seja um exemplo na sua cidade, seja um exemplo na sua igreja, no seu trabalho, na sua escola. Seja um exemplo, jovem, aonde você estiver. Seja um exemplo na sua casa. Seja um exemplo para aqueles que estão ao seu redor, para aqueles que te olham. Pai, mãe, ensine o seu filho a cada dia caminhar com Jesus Cristo. Vivemos em um mundo de imoralidade, de pecado, de mentira, de enganos.
mas a igreja que está pautada na palavra, ela terá raízes, uma raiz profunda, um entendimento profundo na verdade de Cristo Jesus. Lembrando que Timóteo dava bom testemunho diante dos homens, ok? Um bom testemunho diante dos homens é que as pessoas olham para nós e vejam de fato o caráter de Cristo em nós. Timóteo, ele tinha a luz de Cristo, o caráter de Cristo. Ele era um jovem cheio do Espírito Santo. O que as pessoas precisam olhar e ver em nós é um caráter santo, um caráter puro, um caráter bíblico. As pessoas olhar para nós e ver em nós de fato Cristo resplandecendo em nós, Cristo habitando em nós, Cristo nos conduzindo, Cristo nos guiando, Cristo nos direcionando. Algo muito importante, meus irmãos, que as pessoas falaram publicamente sobre a sua conduta. Timóteo havia sido escolhido por Deus, bem visto pela igreja. Timóteo, ele era bem visto pelos irmãos e irmãs da sua época. Olha que algo maravilhoso, meus irmãos. É as pessoas olhar para nós e ver em nós verdadeiramente Cristo em nós. Ser bem visto, isso é algo muito importante no tempo que nós vivemos. Muitas pessoas não se preocupam com isso. Muitas pessoas não querem viver verdadeiramente esses princípios teológicos, mas quando nós vivemos a palavra de Deus, nós iremos ter maturidade. E a maturidade, ela é gerada através de uma vida verdadeira e de conduta. A princípio, que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, a Bíblia diz claramente que a palavra de Cristo habite em vós ricamente com toda a sabedoria. Então, a palavra de Deus precisa habitar dentro de nós com toda a sabedoria, porque nós somos cooperadores de Deus, ok? Lavoura de Deus, edifício de Deus. Então, nós precisamos sempre, querido irmão e querida irmã, manifestar neste mundo a essência do Evangelho de Jesus aos corações. Algo muito importante que nós temos que compreender é que Timóteo, ele manteve-se fiel. Um dos grandes motivos para que cristãos se afastem da fé, guarde muito bem isso, e venham até mesmo a se tornar apostatas e opositores do evangelho, é que eles jamais conheceram de fato a palavra de Deus. No tempo do apóstolo Paulo havia pessoas assim, pessoas que se afastaram da fé, opositores do evangelho, mas Timóteo, ele tinha a palavra de Deus. Em nosso mundo não é diferente. Há muitos opositores, há muitos enganadores, mas a igreja precisa andar verdadeiramente firmado na palavra de Deus. Amado irmão, amada irmã, você jovem,
você que ama a palavra de Deus, você que quer pregar, você que quer ensinar. Eu quero aqui trazer conselhos para cada um de vocês que estão me ouvindo. Ame a palavra, viva a palavra, esteja perto da palavra de Deus. Porque quando nós temos uma vida firmada em Jesus Cristo, nós iremos viver segundo as Escrituras Sagradas. Algo muito importante, eu estaria aqui também lendo para os irmãos, a fé cristã não é uma fé apática, uma fé de cérebros mortos, mas uma fé viva e inquiridora. Como Anselmo afirmou, a nossa fé é uma fé que busca entendimento. Olha só, a fé cristã é pensante, de forma que não podemos nos contentar em viver a vida em ignorância intelectual, mas conhecendo a palavra de Deus a fundo, para responder com certeza e solidez. Lembre-se de algo, amados irmãos, a fé, ela precisa ser uma fé pensante, ok? A nossa fé precisa estar firmada na palavra, é inquiridora. Nós precisamos ter o nosso intelecto preenchido com as verdades bíblicas e teológicas. Nossa fé não pode estar baseada no simples eu acho ou eu penso. Ela tem fundamentação bíblica. A nossa fé tem fundamentação bíblica. A fé de Timóteo tinha fundamentação bíblica. Guarde muito bem: cristocêntrica, cristológica, bibliocêntrica e bibliológica. A nossa fé não é uma fé morta. A nossa fé é uma fé verdadeira. Por isso, vale a pena prosseguir caminhando segundo a palavra de Deus. Algo muito importante, meus irmãos, como resultado, os falsos ensinos produzirá uma impiedade cada vez maior. A, fal, a falta de religiosidade roerá como gangrena. Tais ensinos não ferem somente os mestres, mas todos aqueles que os ouvem são infectados por seu veneno. Olha só que algo interessante. Uma fé que não é bíblica, uma fé que não está centrada em Jesus, essas pessoas correm um grande risco de receber o veneno da mentira, da falsa teologia, do falso ensino. Mas Timóteo,
ele perseverou todos os momentos na palavra de Deus. Por seu veneno, estas conversas vazias se espalham como rebanho de gado que pasta em uma relva. Um verbo usado para espalhar a dor, ok? É substantivo utilizado aqui, era um antigo termo médico grego para ganglena. Sabe o que quer dizer isso? Câncer ou o aumento de uma úlcera. O falso ensinamento gera isso. O falso ensino traz isso, traz doenças, traz enfermidades. Então, Timóteo, no seu tempo, ele precisou ser um bom cristão, um bom soldado de Jesus Cristo, para enfrentar tudo isso que vinha contra a igreja. Um bom obreiro, ele milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Vale a pena perseverar e até o fim e se manter fiel, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Nós precisamos ser a cada dia instruídos na palavra de Deus. Já estamos encerrando essa programação, mas eu quero dizer neste momento: persevera, vai até o fim. Neste mundo há muitos falatórios profanos, há muitos enganos, mas nós podemos vencer através do ensinamento da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero ler algo muito importante para os meus irmãos. No entanto, Timóteo não está sozinho nessa tarefa. Timóteo não estava sozinho. Ele o fará por meio do auxílio do Espírito Santo. Nós iremos observar, assim como Paulo, ele tinha sua mente em Jesus, o jovem pastor Timóteo, ele precisava manter nessa mesma essência. O precioso Espírito Santo é o mesmo que habita em ambos. O mesmo Espírito que habitou em Paulo também habitava em Timóteo. O mesmo que ajudou Paulo a guardar o tesouro divino será fiel.
e concederá vitória a Timóteo. Vá até o fim. Assim como Timóteo perseverou, assim como Paulo perseverou, que nós viemos também perseverar. Este mundo há muitos enganos, mas quem tem a palavra de Deus em sua vida, ele se manterá fiel, se disciplinando. Timóteo foi um bom discípulo e esta palavra está relacionada com a palavra disciplina. Isso significa que ser discípulo de um mestre implica em aprender a disciplinar-se voluntariamente na prática daquilo que está aprendendo com seu mestre. Timóteo passou por grandes desafios, mas se manteve fiel até o fim. Para mim poder encerrar esta aula e passar para o pastor Genivaldo Santos, eu quero neste momento dizer algo para você, querido irmão e querida irmã. Persevere até o fim. Seja como Timóteo. Busca sempre estar firmado na mensagem de Deus. Este mundo é um mundo que tem muito engano, mas quem tem a palavra de Jesus em sua vida vai perseverar até o fim. É um ensino básico, um ensino bíblico e teológico em poucas palavras aqui, mas eu quero dizer para você. No tempo do apóstolo Paulo, havia muitos que tinham comichões nos ouvidos, mas Timóteo, ele tinha sua mente em Jesus. Persevere. Jovem, persevere. Pai, mãe, persevere. Você líder, você pastor, você pregador, persevere. Crescer sempre na graça e no conhecimento e aperfeiçoando a nossa fé. Esta mensagem de ensino é tanto para jovens e tanto para pessoas também com mais idade. É para todos aqueles que amam a palavra de Deus. E bem-aventurado aquele que ouve e pratica a boa